Boa noite. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 20, versículo. 1 Samuel capítulo 20, versículo 42, mas eu vou começar lendo, porque nós estamos fazendo um paralelo de Samuel e Reis. Eu quero começar lendo 1 Reis 14, 8. Para a leitura, 1 Reis 14, 8, a segunda parte aí. Hoje nós vamos falar sobre a escolha, a retidão. E tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por esse momento. Podemos continuar essa série falando sobre o coração dos reis. Sabemos que através da análise desses corações humanos que o Senhor registrou através desses reis na tua palavra, podemos ver também os nossos corações, podemos ver as nossas falhas e também ver aquilo que é correto. Agradecemos porque temos essa oportunidade de poder fazer essa análise, fazer esse check-up e sondarmos os nossos corações para ver se realmente estamos agradando ao Senhor com tudo o que fazemos. Pedimos que nessa noite o Senhor nos ajude a entendermos a mensagem da Tua Palavra, para que ela seja eficaz aos nossos corações. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então nós vimos na mensagem passada que devemos valorizar o processo de tudo que acontece nas nossas vidas. E Davi é lembrado por Deus como alguém que viveu com um coração voltado para fazer o que era reto aos seus olhos. Isso é bem conhecido. Nós sabemos muito bem, né, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas essa retidão, esse coração segundo o coração de Deus, não nasceu pronto. Nós já falamos sobre as crianças, né, as dificuldades, né? Eles são muito mais reizinhos que querem mandar do que servir, né? E certamente Davi também não tinha um coração ali totalmente reto ou pronto para servir totalmente. Então essa retidão nasceu pronta ali na vida de Davi, no coração dele. Ela foi construída. É por isso que hoje nós vamos falar sobre escolha, a retidão. Ela foi construída, foi provada e lapidada no fogo das pressões. Muitas vezes na vida tem o processo. Temos que valorizar esse processo. Porque as nossas vidas estão sendo construídas, provadas, lapidadas no fogo das pressões ou perseguições e tensões que a vida causa. A trajetória de Davi entre a unção e o trono foi marcada por um árduo processo. Não foi tão simples, ele simplesmente foi ungido, escolhido e no outro dia já estava reinando e mandando e fazendo tudo o que ele queria. Não, nós sabemos que não foi assim. Foi marcado por um processo árduo. E aqui aprendemos uma verdade poderosa. Deus usa o processo para moldar o caráter daqueles que Ele escolhe. Então Deus nos chamou certamente com algum propósito. Se você é um filho de Deus, você tem um chamado para servir. Ele tem um propósito para a tua vida. Ele o escolheu antes da fundação do mundo para isso. E para que você realmente cumpra todo esse propósito, ele precisa te moldar. Assim como Davi, no momento que você se converteu, você não ficou com um coração totalmente correto
aquele coração segundo Deus, que estava disposto a fazer todas as coisas imediatamente. Nós vemos que algumas pessoas se convertem, parece que esse processo é mais rápido, as pessoas entendem que tem que obedecer mais rápido, e tem outros que parece que demoram mais, que é mais lento, e às vezes tem que apanhar um pouco mais. É como uma criança que tem que ser mais disciplinada do que a outra. Então, isso acontece com alguns. Então, há um processo para moldar o caráter daqueles que ele escolhe. Então, em 1 Samuel 18 a 22, aí nós temos o começo da jornada, a escolha pela retidão. Depois de derrotar Golias, é o grande marco aí na história de Davi, um jovem ali derrotando um gigante. Então, depois dele derrotar Golias, ele foi levado ao palácio. De herói nacional, ele logo se tornou músico real. Músico real nos dois sentidos aí, né? Que realmente ele tocava e tocava ali para a realeza. Comandante militar e genro do rei. Mas junto com as honras vieram também as perseguições. Ele virou um herói, derrotou um gigante, logo estava ali junto com o rei, genro do próprio rei, comandante militar. Mas vieram várias perseguições. Após a vitória sobre Golias, Saul perguntou a Abner, comandante do exército dele ali, de quem é filho esse rapaz? Lá em 1 Samuel 17, 55. Na verdade, Saul já conhecia Davi como músico da corte, mas agora ele queria saber sobre sua linhagem. Essa é a pergunta. De quem que ele era filho? Qual que era a linhagem dele? Qual que era a origem familiar? Porque parece até uma pergunta assim, quem que é? Será que ele não sabia quem que é? Precisava perguntar para outro. Então, de quem que ele é filho? Esse é o ponto aqui. E quando Davi se apresentou ao rei, com a cabeça de Golias na mão, Saul lhe fez diretamente a mesma pergunta. De quem é filho, jovem? E Davi respondeu, sou filho de teu servo Jessé, de Belém. A inveja, e nós vimos numa mensagem anterior, o sintoma do coração lá de Saul. Um dos sintomas era esse, um coração doente. Certamente o coração doente é invejoso. E a inveja de Saul crescia na mesma proporção que as vitórias de Davi. Quanto mais vitória ele tinha, mais reconhecido ele era, mais crescia a inveja no coração de Saul. A popularidade do jovem guerreiro incomodava o rei. E ele certamente tentou matá-lo várias vezes com a sua própria lança. Em 1 Samuel 18, 10 a 11, relata isso. Ainda assim, Davi manteve sua integridade. Em vez de revidar, ele escolheu a retidão. Ele honrava Saul como ungido do Senhor, mesmo sendo alvo da sua perseguição. Nesse período, surge a profunda amizade com Jonatas, o filho aí de Saul. Depois, na próxima mensagem, eu quero trazer o coração dos príncipes, a ideia de Jonatas e do Absalão. A gente pode ver que são bem opostos. Vamos ver isso na mensagem que vem, tratando aí do coração desses homens também. Mas aqui surge uma amizade com Jonatas. Jonatas, ao perceber que Davi havia escolhido, que Deus havia escolhido Davi, ele renunciou espontaneamente ao trono, porque ele era o herdeiro direto. Davi ali era uma ameaça para ele. Se o pai dele sair, Davi assume e acabou, não tem mais
né, a possibilidade dele se tornar rei. Mas ele renunciou espontaneamente ao trono que, por direito humano, seria dele. Lá no capítulo 20, lemos: o Senhor esteja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência para sempre. Esse pacto reflete dois corações alinhados com Deus. Um que aprende a esperar e o outro que aprende a ceder. Davi teve que aprender a esperar até chegar o dia do trono. E Jonatas, ele simplesmente cedeu aquilo que era por direito. Aí a gente consegue perceber o coração dos dois aqui. Você imagina você no lugar de Jonatas, sabendo que você seria o próximo rei, e aí com a possibilidade de Davi assumir, você perderia essa possibilidade. Como você se sentiria? Prontamente você iria fazer o que ele fez? Ceder. Depois nós vamos ver na próxima mensagem que ele até deu aquelas coisas que era, né, que indicava que ele era o próprio sucessor. Ele acabou passando para Davi. Você faria isso com alguém que estaria pronto para te suceder e deixar você numa situação inferior? Olha o coração dele. O Salmo 59, escrito nesse contexto, ele revela o conflito interno de Davi. Porque apesar de ele ser reconhecido como homem segundo o coração de Deus, mas ele também tem os seus conflitos internos. Ele era um ser humano como nós. Então esse salmo ele fala dos conflitos internos de Davi entre o medo, a indignação e a fé. Todos nós passamos por situações assim. Olha o que ele diz lá no Salmo 59, fazendo um resumo aí dos versículos 1, 4 e 17. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus. Mesmo eu não tendo culpa, eles preparam armadilhas contra mim. Mas tu és minha força, meu alto refúgio, o Deus da minha misericórdia. Está vendo as três coisas aí no versículo 1? O medo, livra-me dos teus inimigos. A questão aí da indignação, mesmo eu não tendo culpa, eles preparam armadilha contra mim. Então, obviamente, ele também ficava indignado com isso. Imagina você não tendo culpa de alguma coisa e ele te perseguindo. E, finalmente, temos aí também a questão da fé, porque ele volta para o Senhor. Mas tu és minha força, meu refúgio, o Deus da minha misericórdia. Mas essas três coisas estavam no coração dele: o medo, indignação e, ao mesmo tempo, fé. Anos de perseguição. De 1 Samuel 23 a 31, nós temos aí anos de perseguição. A forja da retidão. Em uma das mensagens, nós falamos sobre essa questão de ser forjado. O que é uma forja? O que é um metal forjado? Você coloca ele no fogo, ele fica vermelho em brasa, aí pega um outro material que é mais duro com ele, bate, até ele mudar de forma. Além de ser colocado no fogo em alta temperatura, depois é espancado. Aí depois, com o tempo, ele é polido, limado, afiado, e surge ali um excelente produto por causa daquela forja, daquele processo ali que ele passou. Então nós vimos que isso acontece com aqueles que Deus escolhe. E aqui temos esse período aí, 1 Samuel 23 a 31, a forja da retidão. O deserto não foi apenas um lugar físico para Davi. Ele teve que ir para lá também, lugar fisicamente. Mas também foi uma escola espiritual. Traído pelas cidades que ele libertou. Lembra da história. Ele protegia, libertava as cidades, estavam ali, mas quando ele estava lá, eles entregaram ele. Perseguido por Saul, pelo rei, por quem ele tinha ajudado ali naquela situação complicada com Golias. Ele foi abandonado por aliados. Davi viveu anos de tensão e insegurança. Isso afetou seu coração
ao ponto de ele, por vezes, se deixar dominar pelo medo e até mesmo pela ansiedade. É um dos problemas que nós temos hoje, né? A questão da ansiedade. Vem o medo, aí vem a ansiedade. Então, um homem segundo o coração de Deus, passando por esses problemas, sim, ele era um ser humano. Um dos episódios mais marcantes acontece quando Saul acampa perto de onde Davi estava escondido. Davi teve a oportunidade de matar o rei e encerrar o sofrimento. O rei que estava perseguindo. Ele matando o rei, acabou. E obviamente ele já era ungido o reino, dali para frente a coisa seria bem mais fácil. Mas em vez disso, escolhe confiar no tempo de Deus. Nós falamos muito nisso, né? Deus tem o seu próprio tempo. Deus sabe a hora certa, o momento certo. Mas confiar no tempo de Deus, na prática, é muito difícil. E ele escolheu confiar no tempo de Deus, e não no dele. Ele poderia tentar resolver a coisa ali na hora. Mas olha o que ele disse: não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor. Essa decisão não foi fácil. Após essa vitória espiritual que ele teve, quando ele tomou essa decisão ali, foi uma vitória espiritual. Davi desanima e diz, isso nós vimos no próximo capítulo, ele falou no 26, lá no capítulo 27, versículo 1. Algum dia serei morto por Saul. Ele tinha acabado de ter uma vitória espiritual, ele poderia ter matado ali, acabado aquela coisa, mas ele falou, não vou fazer. E lá na frente, ele já fala de um jeito que ele está desanimado. Não vai ter jeito, uma hora ele vai acabar me matando mesmo. Ou seja, não vou ser rei, não vou ser nada, toda essa história aí que foi falada por Samuel, já era. Veio desânimo. Desânimo é uma coisa que acontece com a gente, né? De vez em quando acontece um negócio que você fala, não vai ter jeito. Isso aí é inevitável. Então, desesperado, ele busca refúgio, para vocês verem o ponto do desânimo dele, do desespero dele, que ele busca refúgio onde? Entre os filisteus. Aí que a gente vê, né, como que o coração humano, ele é enganoso. O homem segundo o coração de Deus, que realmente confiava em Deus, e tem registros dele falando isso nos Salmos e tudo mais, mas de repente ele sentiu acuado, desanimado, desesperado, ao ponto de ir procurar refúgio justamente com os inimigos, quando ele tinha acabado de arrancar a cabeça de um gigante, fazia muito tempo. Como que você vai procurar refúgio lá? É uma coisa meio que insana. Quando a gente começa a ler isso, você fala, gente, não faz muito sentido. Ele poderia pedir refúgio com outros, mas justamente entre os filisteus, seus inimigos ali antigos, né, e que ele matou vários, né, em várias batalhas. Mas para ver como que o coração é enganoso, e às vezes a pessoa faz uma coisa que não tem lógica nenhuma. Isso mostra que até os grandes homens de Deus sofrem crises, recaídas emocionais e espirituais. Porque ele era um homem que estava vindo de vitórias, vencendo problemas, né, tendo vitórias espirituais, por exemplo, não matando alguém ali e entendendo que é o Senhor que tem que fazer. Mas de repente nós vimos ali já na sequência essa catástrofe, recaída, crise, emocionalmente acabado. O Salmo 142, que nós cantamos até esse salmo, escrito nesse tempo, transborda sua angústia. Eu não sabia que era essa música era do Salmo 142, mas eu sabia que era uma das músicas que eu mais gosto de cantar na igreja. Mas ela expressa mesmo o coração de alguém ali que estava, né, numa situação aflita mesmo. E quando a gente canta essa música, parece que você está sentindo isso.
E aí esse salmo ele transborda essa angústia. Ele diz: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Tu és meu refúgio, tudo o que tenho na terra dos viventes. Ou seja, ele estava numa situação que ele olhava para os lados e não via nada, não tinha recurso humano que pudesse ajudar. Mas ao mesmo tempo ele sabia que o Senhor era o recurso e o refúgio dele. Mesmo assim, Davi não abandonou sua essência. Quando as pressões apertavam, ele corria para Deus, mesmo em momentos tão difíceis de sua vida. O coração que faz escolhas certas é o que nós temos que buscar. Esse é a escolha, escolhendo a retidão, é o que vai fazer as escolhas certas. Davi foi um ungido, foi ungido por Samuel, mas quem reinava era Saul. Isso nos ensina que ser chamado não significa estar pronto. Ele tinha sido ungido, ele tinha sido chamado para ser rei, mas ele estava pronto para ser rei? Entre a unção e o trono, Deus estava formando em Davi um coração reto. Assim como Jesus, futuramente seu descendente, que aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Davi precisava ser moldado. Esse crescimento não é automático. Não é no momento que a gente se converte, já estamos com um coração reto, segundo o coração de Deus, tomando as escolhas corretas. Esse amadurecimento não é automático. É fruto de escolhas. Deus não anula nossos sentimentos de medo, porque sentimos medo e muitas vezes oramos e pedimos para não ter medo, mas voltamos a ter medo e continuamos tendo medo. E Deus não tira esse medo, não tira a frustração ou até o sentimento de raiva que às vezes a gente tem. Ele nos convida a levar tudo isso a Ele e a escolher a retidão, mesmo quando o caminho mais fácil parece mais atraente. Então as escolhas moldam o coração. Então aqui fazendo um contraste, entre o cenário e a resposta que Davi deu. Então o cenário em que ele estava: inveja, traição e perseguição de Saul. Qual é a resposta? Ele não revida, honra Saul e escolhe esperar em Deus. Esse é o coração que escolhe a retidão. O cenário: oportunidade de matar Saul. O que ele fez? Recusa. Confia que Deus é quem executa aquilo que Ele quer fazer. E Ele é quem exalta e é quem abate quem Ele quer bater. O cenário: medo após vitória espiritual. Não foi o que aconteceu, ele teve uma vitória espiritual, logo depois estava com medo, foi procurar refúgio até no inimigo. Foge, mas, nós vimos o Salmo 142, volta a buscar refúgio em Deus. E o último cenário aqui: anos de tensão, solidão e abandono. A resposta: derrama sua alma em oração e se fortalece. Com isso podemos dar um diagnóstico aí do coração, chegando ao diagnóstico final aqui. Quando você olha quando Deus olha para você, Ele não vê apenas suas ações, Ele vê seu coração. Não é isso que nós cantamos, que Deus não olha o externo, mas vê o coração? Então, quando Ele olha para a gente, Ele não vê nossas ações, Ele vê o nosso coração. Lá em Provérbios diz: acima de tudo, guarde o seu coração,
pois dele procede as fontes da vida. O que Deus encontrou no coração de Davi foi alguém disposto a se arrepender, a se alinhar, até mesmo se curar, a escolher o que era reto, mesmo quando isso custava muito. Davi certamente não era perfeito. Ele era um pecador como nós. Ele teve falhas. E nós vimos que algumas falhas muito grandes. Eu até falei uma mensagem anterior, quando ele errava bonito. Né? Na verdade, ele errava feio. Né? Ao ponto de fazer adultério, assassinato e tudo mais. Então ele teve falhas, deslizes e medos. Mas, nos grandes testes, ele escolheu a retidão. E por isso, gerações depois, Deus ainda dizia: Davi, meu servo, que andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. E agora, a pergunta aí para cada um de nós. É uma pergunta específica para analisarmos, para sondarmos os nossos corações. E aí eu te pergunto, como que está o seu coração? Se você fizer um diagnóstico do teu coração, ele é mais parecido com o coração de Saul ou o coração de Davi? Há algo que precisa ser curado no seu coração? Você acha que tem alguma coisa que precisa ser curado? Ou purificado? Está nutrindo mágoa, inveja, ansiedade ou desejo de controle? Alguma coisa desse tipo? Tem alguma coisa desse tipo no teu coração? Hoje é dia de ceia. Na verdade, hoje é a primeira vez que eu participo de uma ceia 2 vezes. Nós fomos para Rio Preto hoje, aí teve ceia lá. Aí nós participamos. E quando é dia de ceia, nós podemos dizer também que é dia de confissão, de avaliação, de sondar o coração, até mesmo para não participar indignamente da ceia do Senhor. Se há algo desalinhado com a vontade de Deus, tem que confessar. Confesse hoje mesmo. Confesse, purifique-se, porque no fim Deus usa e abençoa os que têm um coração reto e puro diante dele. Possamos refletir todos os dias e verificar se realmente estamos com o coração saudável ou tem coisas que precisam ser curadas, melhoradas para podermos servir ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos que a Tua palavra é tão clara com relação à questão de estarmos sondando os nossos corações, verificando se realmente eles estão alinhados com a vontade do Senhor. Muitas vezes o nosso coração é enganoso, nós nos perdemos e fazemos coisas que parecem ilógicas, assim como Davi procurar refúgio com os inimigos. E às vezes parece que é exatamente isso que fazemos. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a enxergarmos essas falhas, esses problemas, e podemos voltar para o Senhor. Que aquilo que cantamos hoje, o salmo que cantamos, e suplicamos ao Senhor, que queremos estar próximos do Senhor, nos refugiarmos no Senhor, seja uma verdade. Que quando vier o medo, o desânimo, possamos buscar o Senhor e estarmos
conscientes de que o Senhor sabe fazer as coisas certas no tempo certo. E assim possamos aguardar o momento do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Nesse instante nós vamos encerrar a live. Agradecemos todos que estavam assistindo. E nós vamos continuar aqui com a ceia do Senhor. Tem uma música antes? E tu não fostes como Davi,